Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Você já ouviu o termo coração de pedra ou coração duro? E é sobre isso que nós vamos falar hoje e como relacionar isso com a palavra de Deus. Existe um termo chamado rigidez cadavérica. O que é isso? É a rigidez dos músculos após a morte, algumas horas após a morte. Então, os músculos, as fibras musculares, elas se tornam mais contraídas e isso torna o músculo mais enrijecido ao longo do tempo. Agora, se a gente pensar, por exemplo, em um coração de um boi e retirar esse coração e deixar ele ali por algumas horas, após 3, 4 horas, a gente vai verificar que aquele coração que antes era mole está se tornando um coração duro, um coração enrijecido. Contudo, se eu pegar uma faca e fizer uma circuncisão, uma lesão, um corte e permitir que o sangue ali dentro do coração seja derramado, nós vamos ver que essa estrutura que está dura, ela vai se tornar maleável. E o que tem a ver toda essa explicação introdutória com a Bíblia? Lá em Gênesis 17:10, Deus faz uma aliança com o homem. E o nome desse homem é Abraão. E ele faz uma aliança com este homem e toda a sua descendência. Ele faz uma aliança no sangue. E o sangue derramado por meio da circuncisão do prepúcio de todo macho. Bom, então, sangue simbolizando aliança. Mas o propósito do Senhor não era circuncidar e deixar apenas a circuncisão no homem, no seu prepúcio, mas ele tinha por objetivo circuncidar o coração do homem. É o que está dizendo em Deuteronômio 10:16. Deuteronômio 10, do 12 em diante, vai falar sobre a exortação à obediência e como que nós temos dificuldades em obedecer os preceitos de Deus. Então o Senhor está falando aqui com o povo de Israel e no versículo 16 ele fala assim: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Deus grande e poderoso e temível. Observe, o Senhor está dizendo que a obediência, ela precisava circuncidar o coração. E é interessante que lá em Ezequiel, o profeta, sendo usado por Deus, ele dá uma outra declaração sobre esse processo de lesionar o coração. Ele diz assim em Ezequiel 36, versículo 26: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O profeta aqui, ele estava declarando algo que viria, ou seja, o Senhor iria colocar em nós o Espírito dele, né? O Espírito Santo nos concederia o Espírito Santo e por meio do Espírito de Deus, diz assim: porei dentro de vós o meu Espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o Espírito de Deus em nós permite que obedeçamos aos preceitos do Senhor. E isso foi feito porque um coração, ele foi rasgado. E esse coração não era um coração de pedra, não era um coração morto no pecado, né? Era um coração vivo, era um coração puro, um coração justo. Esse coração foi o coração de Cristo Jesus. Naquela cruz, quando o soldado, para ter certeza de que Jesus estava morto, pega uma lança e perfura seu lado, e a gente vê a descrição que ocorre a saída de água e de sangue, o que a gente está vendo ali é a lança furando o pericárdio e permitindo o derramamento do líquido pericárdico,
que dá uma entonação de parecer que é a água que está sendo derramada, e perfura o coração. Por isso a gente tem o derramamento de sangue. E foi por meio da circuncisão, da lesão que foi feita no coração puro, justo, santo, imaculado do Cristo na cruz, que o meu coração, duro e de pedra, o seu coração, duro e de pedra, corações que estavam mortos no pecado, pudessem ser circuncidados pelo Espírito Santo. E por meio do derramamento diante de Deus, esse coração de pedra, incapaz de obedecer ao Senhor, hoje se tornasse um coração de carne, obediente às leis, os estatutos, os preceitos e os juízos de Deus. Que o Senhor nos ajude, que em todos os dias o Senhor possa lesionar o nosso coração, que nós possamos nos derramar diante dele e transformar um coração morto no pecado em um coração mole, um coração firmado na obediência ao Pai dos céus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigada porque o Senhor lesionou o coração do teu filho naquela cruz, um coração puro, justo, santo, para que o sangue derramado pudesse abrir caminhos, o sangue da nova e da eterna aliança, que abriu caminho para que o meu coração, um coração de pedra, fosse quebrado, rasgado, e por meio do sangue de Cristo eu pudesse adentrar na tua presença, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter aceitado ter o teu coração tão puro, um coração sem pecado, um coração que batia em vida, ser rasgado na morte para que produzisse vidas em ti. Obrigada, Jesus. Que o Senhor transforme o meu coração de pedra, que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração maleável, um coração que é guiado pelo teu Espírito em nós. Muito obrigada, Espírito Santo, pela paciência, pelo amor em nos conduzir em direção ao Pai e ao Cristo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Nós te agradecemos por todas as lesões que nos faz parecidos mais com o teu Filho, o Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém! Que o Senhor lesione diariamente o teu coração e o meu também, mas que lesione os nossos corações e que os nossos corações possam se derramar diante dos pés furados do Filho de Deus, o Cristo, e que uma vez derramado o nosso coração diante dele, nós possamos obedecer, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Graça e paz. Tchau.